Olá, meus queridos amigos, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Meu nome é Anderson Ferreira e nós somos do Manual do Investidor. Como sempre, nós estamos aqui para fazer mais um vídeo para você falando de educação financeira, falando de poupança, investimentos, e a tão sonhada conquista da independência financeira. Só que hoje eu estou aqui para fazer um vídeo um pouco diferente para você. Hoje eu trago para você aquilo que você precisa aprender, aquilo que você precisa estudar, o que você precisa realmente saber para conseguir aprender sobre investimentos financeiros. Isso não seria um passo a passo, mas seria as informações mais importantes que você vai precisar para conseguir entender e conseguir começar a investir no mercado de investimentos financeiros. Então, hoje o nosso vídeo é exatamente sobre isso. O que eu preciso aprender para começar a investir e para investir com tranquilidade, para investir com segurança. O que eu preciso estudar? Onde é que eu preciso buscar informações? Quais são as fontes? Quais são os assuntos? O que eu preciso realmente saber para conseguir investir o meu dinheiro, de uma forma fácil, simples, tranquila e principalmente uma forma segura. Ok? Então fica comigo até o final do vídeo, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai ser super importante para você e você vai ter um caminho a seguir, para você poder entender como é que funciona e para você procurar aprender sobre investimentos financeiros, ok? Bom, como todos vocês já sabem, a primeira coisa que você precisa entender é como funciona a caderneta de poupança no Brasil. Você pode dizer assim para mim, Anderson, mas a caderneta de poupança nem é um bom investimento, nem é tão importante. Porém, você precisa entender, saber como é que funciona, qual é a diferença da rentabilidade da caderneta de poupança para a rentabilidade daquilo que é mais próximo dela, que é o Tesouro Selic. Quando é vantajoso investir no Tesouro Selic ou quando é vantajoso investir na poupança? Em que momento? Quais são as regras da poupança e quais são as regras do Tesouro Selic para eu poder saber diferenciar o que é mais interessante? Investir na poupança ou investir no Tesouro Direto ou no Tesouro Selic? Outra coisa muito importante é a escolha da tua corretora. Por onde você vai investir? Como é que você vai investir? Você tem duas opções para investir. Você pode investir primeiro na sua corretora, e você pode investir com o seu banco. Essas são as suas duas opções. Você não tem a opção de ir lá investir direto na Bolsa de Valores ou ir lá e comprar um título direto. Você tem que investir por uma corretora ou por um banco. Então você vai ter que entender qual é a diferença entre investir por uma corretora e investir por um banco. E mais ainda, por que não é interessante pedir os conselhos? Por que não é interessante falar de investimento com o gerente do seu banco? Por que o seu banco não é o melhor lugar para você? Nem pedir informações sobre investimentos e muito menos investir o seu dinheiro, certo? Bom, passando por isso, nós temos que entender e aprender sobre alguns temas e termos muito importantes que você vai usar no decorrer de todos os seus investimentos. São coisas que você precisa realmente saber. Algumas siglazinhas que são importantes e você precisa realmente saber como é que funciona essas siglas, para que serve, que horas você vai aplicar e como é que são calculadas. Entre elas, a primeira é a taxa Selic. Isso é muito importante, você vai usar demais, você vai ter que saber quanto é a taxa Selic e como é que ela se comporta, certo? Outra coisa muito interessante e muito importante é entender o que é um CDI, Certificado de Depósito Interbancário. Como é que esse CDI vai influenciar na rentabilidade do seu título? Isso você precisa saber com certeza. Outra sigla muito importante que você tem que saber é o IPCA, Índice de Preço ao Consumidor Amplo. O que é o IPCA? Traduzindo em miúdos, IPCA é igual à inflação, certo? Outra coisa muito importante é FGC, Fundo Garantidor de Crédito, porque isso é muito importante. Eu já falei para vocês por diversas vezes que mais importante do que a rentabilidade é a garantia que nós temos dos nossos investimentos e termos nosso dinheiro tranquilamente, sem corrermos o risco de perdê-lo no final. Dormirmos tranquilo, botar nossa cabeça no travesseiro e não nos preocuparmos com isso. Passando dessa fase, nós temos que entender como funciona. Eu tenho dois tipos de investimento basicamente no Brasil. A grosso modo, eu tenho renda fixa e tenho renda variável. Olá pessoal, desculpa cortar o nosso vídeo, eu sei que o assunto está muito interessante, mas eu não posso deixar de falar para vocês e trazer para vocês o nosso mais novo produto que está saindo do forno daqui a pouquinho, que é o nosso curso de investimentos financeiros, que você vai poder fazer
online, direto pelo Hotmart. A gente vai conseguir fazer para você, trazer para você por um preço super justo, super legal, onde você vai ter todas as informações, todo o que eu sei sobre investimentos financeiros, eu vou trazer para você e tenho certeza que você vai gostar muito. Então não se esqueça, nós já temos o nosso e-book no Hotmart, você pode adquirir, eu vou deixar aqui embaixo o link para você acessar. E não se esqueça que daqui a pouco nós estamos lançando o nosso curso de investimentos financeiros online, gravado em vídeo para você levar para onde você quiser, assistir no conforto da sua casa, ok? Até mais, tchau, tchau! Qual é a diferença em investir em renda fixa e qual é a diferença em investir em renda variável? Você tem que ter muito bem claro isso na sua cabeça, que são dois produtos totalmente antagônicos, totalmente diferentes, que você precisa saber como é que funciona. Então você vai ter que pesquisar sobre isso, o que é renda fixa e o que é renda variável. Dentro da renda fixa, nós temos alguns tipos de investimento e você também vai ter que entender, vai ter que procurar saber como é que funcionam esses investimentos. Na renda fixa, nós dividimos os investimentos em investimentos públicos e investimentos privados. Investimentos públicos são os títulos públicos do governo, o Tesouro Direto, né? Entre eles o Tesouro Selic, o Tesouro IPCA+, e o Tesouro Pré-fixado. E dentre os investimentos privados, nós temos CDBs, né? Certificados de depósito bancário, LCI, LCA, né? Nós temos também debêntures, CRIs, CRAS, né? Que não são muito importantes, não são muito relevantes, mas é interessante você entender como é que funciona. Então, é muito importante você entender isso. Passando para a renda variável, aí nós temos um leque muito grande, eu não vou entrar em detalhe, né, porque não é o foco do nosso vídeo. Nós temos um leque muito grande, mas nós podemos investir em ações, nós podemos investir em fundos de investimentos imobiliários, nós podemos investir em fundos baseados em índices, nós podemos investir em dólar e assim por diante. Não vou entrar em detalhes, mas o mais importante de saber na renda variável é que na renda variável você tem também dois caminhos, como na renda fixa. Renda variável você pode usar uma análise fundamentalista ou você pode partir para uma análise técnica e gráfica, certo? Que são duas coisas totalmente diferentes. Dentro da análise fundamentalista nós vamos trabalhar como buy and holder, ou seja, nós vamos comprar e esperar, nos tornarmos sócios dessas ações. Dentro da análise técnica e gráfica nós vamos trabalhar como trader, ou seja, day trader, swing trader ou position trader, dependendo de quanto tempo você vai ficar com essas ações. Então, são duas coisas totalmente diferentes. Eu não estou dizendo que uma é boa, outra é ruim, eu estou dizendo que a renda variável também se divide em duas. Isso é muito importante de você entender e muito importante para você saber, para poder você pesquisar e poder se aprofundar mais sobre isso, se essa, claro, for a sua intenção. Dentro dos títulos de renda fixa, nós temos três tipos de títulos que englobam praticamente todos os outros. Você tem que aprender cada um deles. Nós temos títulos pré-fixados, nós temos títulos pós-fixados e nós temos um título híbrido, que é a mistura do pré com o pós. Você precisa entender, inclusive você precisa saber calcular esse tipo de título, todos os três. Sabendo calcular os três tipos de título, eles valem tanto para a parte dos títulos públicos, Tesouro Direto, ou para os títulos privados, que são CDBs, LCIs e LCAs, né? E assim por diante. Como calcular cada título? Por que é importante você entender como calcular cada título? Primeiro que você tem que saber qual é a rentabilidade real. E para descobrir a rentabilidade real, existe uma formulazinha que nós ensinamos inclusive no nosso curso, para você poder aprender a calcular essa rentabilidade real. Cada título tem uma rentabilidade real diferente, cada título é um cálculo diferente, porém é muito importante para que no final você saiba o quanto você vai ganhar em cada título e para poder comparar cada um deles. O que vai importar para você é a tua rentabilidade real no final, e não somente a rentabilidade nominal, que é aquela que o banco ou que o governo mostra que nós vamos receber, ok? Outro fator muito importante, muito interessante é a questão do risco, né? O risco de perder o seu capital investido, o risco do reinvestimento, o risco de perda da rentabilidade. Isso é muito importante você entender. Junto com os riscos, nós temos que englobar também o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, e aí você vai entender um pouco mais como é que funciona a administração desses riscos, porque todo investimento ele tem um risco, seja pequeno, seja médio, seja grande, mas ele tem um risco. Nenhum investimento é livre de risco. Porém, você tem risco de perder, às vezes, o seu capital investido e, às vezes, você tem o risco de perder somente a tua rentabilidade. Ou, muitas vezes, ainda de ter uma rentabilidade maior ou menor, mas existe esse risco sim. É muito importante você pesquisar, muito importante você estudar, porque, como eu sempre digo, mais importante do que a rentabilidade é a questão do risco. Saindo do risco, nós passamos para a questão do imposto de renda. Quais são os impostos, as taxas
que eu vou ter que pagar para poder comprar esse título, ou quando eu vender esse título. E é muito importante você entender que existe uma tabelinha regressiva de imposto de renda, principalmente na parte da renda fixa, que começa em 22,5% e termina em 15%. Né? É muito importante você ter essa tabelinha muito bem gravada na sua cabeça, porque isso vai fazer muita diferença na rentabilidade, ou seja, no cálculo da rentabilidade real do seu título. E além do imposto de renda, você tem que tomar muito cuidado, porque tem a questão do IOF quando você tira o seu dinheiro antes de 30 dias. Não vou entrar em detalhes, mas é uma coisa que você precisa saber, porque quando você for investir em títulos públicos do governo, quando você for investir principalmente no Tesouro Selic, você vai entender que existe a possibilidade de você tirar esse dinheiro antes, e tirar esse dinheiro antes de 30 dias você paga muito IOF. Ainda falando em questão de imposto de renda, é muito importante lembrar você de que a gente não paga imposto de renda sobre o capital, a gente só paga imposto de renda sobre a rentabilidade, tanto na renda fixa quanto na renda variável. Não se esqueça disso. Passando da parte do imposto de renda ou dos impostos que você paga, é muito importante você entender quais são os encargos da corretora. O que você tem que pagar para a corretora, tanto em renda fixa quanto em renda variável. O quanto cada corretora te cobra, ou às vezes essa corretora não te cobra para fazer investimentos em renda fixa. No caso de renda variável, todas as corretoras cobram, mas em renda fixa existem corretoras que não cobram, e aí você vai entender como é que funciona o lucro dessa corretora, como é que essa corretora ganha dinheiro. Inclusive no nosso curso nós vamos explicar isso direitinho, como é que a corretora ganha dinheiro se ela não recebe nada para você investir em renda fixa. Saindo da questão das taxas, né, dos impostos e do IOF que você tem que pagar, nós temos que fazer uma análise de viabilidade dos nossos investimentos. O que é análise de viabilidade? São os fatores que influenciam tanto na rentabilidade quanto na liquidez, né, dos nossos investimentos, que no caso seria a liquidez, o valor que eu tenho para investir, certo? O prazo que eu posso deixar esse dinheiro preso, né, sem resgatá-lo, que é muito importante. Né? Muitas vezes a gente tem que analisar também qual é a nota que esses títulos têm das agências de risco, porque muitas vezes esses títulos podem vir sem garantia, como é o caso das debêntures, né? As debêntures e debêntures incentivadas. É muito importante você entender isso e fazer essa análise de viabilidade dos seus investimentos. Quanto dinheiro eu tenho, qual é o prazo que eu posso ficar, a liquidez desse dinheiro, quanto tempo eu posso ficar, se eu vou precisar desse dinheiro antes, se eu tenho a possibilidade de ter que sacar esse dinheiro. Muitas vezes você tem que ficar com o título até o final e não tem liquidez, você não pode sacar antes do tempo. Isso é muito importante você entender. Né? Na parte dos títulos públicos, você tem uma flexibilidade um pouco maior. Na parte de títulos privados já é um pouco mais difícil para você resgatar esse dinheiro antes do vencimento do seu título. E por último, mas não menos importante, o que você tem que entender, que você precisa saber, é ter um planejamento financeiro. Quais são os seus objetivos financeiros? Para que você fez aquele investimento? Todo investimento deve ter uma finalidade, e para você ter essa finalidade controlada, para que você tenha essa finalidade muito bem especificada na sua carteira de investimento, você tem que fazer um planejamento financeiro de investimentos. Um planejamento de curto, de médio e de longo prazo. Tudo isso a gente explica também como é que funciona no nosso curso, né? Um planejamento de curto prazo que vai de 0 a 1 ano, um planejamento de médio prazo que vai aí de 1 ano até 5 anos, e acima de 5 anos um planejamento de longo prazo. Basicamente é isso que você precisa saber para entender sobre investimentos financeiros. Se você conseguir fazer tudo o que eu te disse, se você conseguir se especializar, se você conseguir estudar tudo o que eu falei para você hoje nesse vídeo, certeza que você vai ter escolhido o caminho certo, e no final você vai colher muitos bons frutos e vai conseguir chegar na sua independência financeira bem mais rápido do que você imagina. Ok? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Desculpa por ter ficado um pouco longo, mas isso que eu estou te passando é basicamente um índice do nosso curso de investimentos financeiros, né? Logo, logo nós vamos estar lançando esse curso pelo Hotmart. Você vai ter a possibilidade de adquiri-lo e entender como funciona cada um desses itens e aprender sobre eles, ok? Inclusive com vídeos mostrando como funcionam os cálculos de rentabilidade real, como é que funciona o cálculo de Tesouro Selic, usando a inflação, como é que funciona o cálculo da rentabilidade de todos os títulos. Ok? Espero que vocês tenham gostado e até um próximo vídeo.